Muito bem, nós estamos aqui de volta para continuar esse comentário bíblico para você no livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias mostra a queda de Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, o cativeiro babilônico, um livro importantíssimo que marca o fim de um período da história de Judá, com o cativeiro, e depois vai continuar numa restauração, conforme vimos no livro de Esdras e Neemias. Vamos então agora continuar no capítulo 40, depois da destruição da cidade. Vai ficar Gedalias como uma espécie de governador da cidade, o rei é Nabucodonosor, e nós vamos ver que Gedalias vai acabar até sendo assassinado, não é? Capítulo 40. Jeremias é um dos maiores livros proféticos que nós temos, é o terceiro livro maior dos 66 da Bíblia, só perdendo para o livro de Salmo e Gênesis. Então, Jeremias fica em Mispa com Gedalias. Diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os cativeiros de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. A ordem era para guardar Jeremias e fazer com ele conforme o que ele pedisse. Porque o capitão da guarda levou a Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou esse mal contra esse lugar. Até os gentios reconheciam que Jeremias era um homem de Deus. Note que contraste interessante, né? Ebed-Meleque, que era etíope, creu na palavra e foi preservado. O capitão da guarda da Babilônia, Nebuzaradã, disse a Jeremias, né? O Senhor teu Deus pronunciou esse mal. O próprio Nabucodonosor também diz que Jeremias fosse preservado. Então aqui nós vemos os gentios crendo na mensagem de Jeremias, mas os judeus rejeitando. Aqui Jeremias se assemelha com Jesus, não é? Os gentios creram na mensagem de Jesus, mas os judeus o rejeitaram. E o Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecasses contra o Senhor e não obedeceu a vós, pelo que sucedeu tudo isso, não é? Então, os próprios gentios estão dizendo: o Senhor teu Deus pronunciou esse mal contra esse lugar, e o Senhor trouxe e fez como tinha dito, porque pecasses contra o Senhor e não obedecesse a vós, pelo que vos sucedeu tudo isso. O próprio capitão da guarda está declarando: agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sob tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem. Era ordem, não é? Jeremias podia fazer. Nebuzaradã soltou ele e falou: se você quer vir para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Faz conforme tu queres, Jeremias. Olha como Jeremias foi tratado com brandura, com amor pelos próprios babilônicos. Ele podia escolher ir para a Babilônia, ele seria guardado, preservado ou ficar ali. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos que vá, para ali vai. Foi dado liberdade a Jeremias, toda a terra está diante de ti, faz conforme tu queres. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse: volta, Gedalias, filho de Acão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá. Gedalias ficou como governador e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte aprovar ir, vai. Deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente e o deixou ir. Deixou ir Jeremias para onde ele quisesse. Mandou que ele fosse até Gedalias. E ele foi, não é? Verso 6. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa,
e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, ele e seus homens, que o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra a Gedalias, filho de Acão, que ele havia confiado os homens e as mulheres e os meninos e os mais pobres da terra que não foram levados cativos para a Babilônia. Então Gedalias ficou como um governador. Vieram ter com Gedalias a Mispa, e era Ismael, filho de Netanias, e Joanã, e Jonatas, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, e os netofatitas, e Jezanias, filho de um macatita, ele e seus homens, tudo vieram ter com Gedalias, que era agora o novo governador da terra. Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a ele e seus homens, dizendo: não temais servir ao caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Gedalias era o governador, e ele falou: vocês não precisam temer, vocês ficarem na terra, se vocês servirem ao rei da Babilônia, bem irá. Eu, porém, eis que habito em Mispa, para dar as ordens dos caldeus que vierem a nós, e vos recolhei o vinho, e as frutas de verão, e o azeite, e metei nas suas vasilhas, e habitai nas cidades que tomasses. Ele ficou em Mispa, mas ele falou: vocês podem habitar na cidade que vocês tomarem, recolhe o vinho, recolhe as frutas de verão, o azeite, e metei nas vossas vasilhas e habitai na cidade que tomasse. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado o resto de Judá, e que havia posto sobre ele Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, tomaram então todos os judeus e todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa. Todos os judeus vieram a ele, e recolheram vinho e frutas de verão com muita abundância, não é? Agora tinha abundância lá na terra, eles podiam recolher o vinho, as frutas de verão, todos ali com muita abundância. Joanã, filho de Caraá, e todos os príncipes do exército que estavam no campo, vieram a Gedalias a Mispa, e disseram: bem sabes que Bales, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida. Queriam tirar a vida de Gedalias. E foi avisado a Gedalias: bem sabe que Bales, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar a vida. Mas não lhe deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Ele não creu, né? Deixou Ismael ficar ali. Todavia, Joanã, filho de Caraá, falou a Gedalias segredo em Mispa, dizendo: irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida? E todo o Judá que se tem consagrado a ti seria disperso, e pereceria o resto de Judá. Então, Caraé estava pronto a tirar a vida de Ismael, porque ele tinha sido mandado para trair Gedalias. Mas Gedalias não ouviu. Mas disse Gedalias, filho de Aicã, a Joanã, filho de Caraé: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Ele não creu. Ele falou: não faça isso, você está falando falsamente. Ismael, ele confiava em Ismael. Sucedeu, porém, no 7º mês, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Acão, a Mispa, e eles comeram pão juntos em Mispa, não é? Normalmente se come pão, o judeu, qualquer um do Oriente, come pão com quem eles têm paz. Quando Ismael veio com 10 homens, Gedalias comeu pão com eles, e levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele,
e feriram Gedalias. Olha só, depois do banquete, levantou e feriram o filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Mataram Gedalias, foi morto inocentemente, mas porque ele não quis ouvir a voz de Joanã, filho de Careá, que dizia para ele, olha, Ismael está tramando contra a tua vida. E eles mataram. Era uma forma de se rebelar contra o rei da Babilônia. Também feriu Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Esse Ismael faz uma pequena guerra civil, tira o governador, a quem Nabucodonosor havia posto, feriu, eles poderiam estar vivendo em paz se não fosse Ismael. Se também Gedalias tivesse ouvido a voz de Joanã, Joanã ia dar cabo de Ismael, mas ele não quis, né? Diz que ele falava falsamente contra esse Ismael, e esse Ismael traiu ele, matou os judeus que estavam ali, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló, e de Samaria, 80 homens com barba rapada e as vestes rasgadas e o corpo retalhado, e traziam nas suas mãos oferta de manjares, incenso para levarem à casa do Senhor. E saiu-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando, e sucedeu que encontraram-lhe e disse, vinde a Gedalias, filho de Aicão. Olha só, Ismael ainda sai com traição, dizendo, vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que indo eles ao meio da cidade, matou Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Ainda mataram os homens que vieram de Siquém. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael, não nos mate a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo e cevada e azeite e mel. E ele por isso os deixou e não os matou com os seus irmãos. Eles pediram, não nos mate, deixou 10 homens ali, com a promessa de levar Ismael para mostrar os tesouros escondidos, o trigo, a cevada, o azeite e o mel. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu, por causa de Gedalias, é o mesmo que fez o rei Asa. Por causa de Baasa, rei de Israel, foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. Que coisa terrível esse Ismael, né? Matou ali vários homens, encheu os corpos. Note que eram uns 80 homens, ele só deixou viver 10. Quer dizer, mais 70 homens foram lançados ali, encheu de mortos. E Ismael levou cativo o resto do povo que estava em Mispa. As filhas do rei e todo o povo que ficaram em Mispa, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, e levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e foi-se para passar aos filhos de Amon. Ele estava combinado com o rei de Amon, né? O rei que tinha mandado, Bales, tinha mandado Ismael ali para matar a Gedalias. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, a todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, que ele já tinha avisado a Gedalias, mas Gedalias não quis ouvir, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam aos pés das muitas águas que há em Gibeão. Então Joanã foi atrás para vingar o que ele tinha feito, e acharam ali, ao pé das muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Careá, todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que estava com Ismael, levara cativo de Mispa, virou as costas e foi para Joanã, filho de Careá.
eles foram, né, ao encontro dele. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã e se foi para os filhos de Amon. Ainda conseguiu escapar. O povo voltou, mas, né, Ismael escapou com 8 homens. Então tomou Joanã, filho de Canaã, todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, e a todo o resto do povo que havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, desde que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, e os homens valentes de guerra, e as mulheres e os meninos, e os eunucos que havia recobrado de Gibeão. Né? Joanã teve muita coragem, foi atrás, recobrou os que estavam sendo levados cativos, né, por Ismael, trouxe de volta as mulheres, os meninos. Aqui, Joanã lembra Abraão quando foi livrar Ló, né, da mão daqueles reis, e os reis de Sodoma. E ele tomou todos de volta. Ismael fugiu, deixou, ele recobrou a todos os homens valentes de guerra, os eunucos que havia recobrado, e partiram, indo habitar em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito. Ele recobrou Joanã e partiram para indo perto de Belém, e dali foram para entrar no Egito, por causa dos caldeus, porque os temia, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Por Ismael ter feito aquilo, certamente o rei da Babilônia viria agora contra eles. Então, o que eles fizeram? Foram para o Egito. Não é? Jeremias exorta o povo a não ir para o Egito, mas eles não vão ouvir a voz de Jeremias, inclusive vão levar Jeremias com eles à força, não é? Jeremias poderia ter ido para a Babilônia, ser preservado ali. Jeremias escolheu ficar, foi a Gedalias, não é? Habitou em Mispa, e Jeremias foi junto com essa leva que Ismael tomou, depois de ter matado a Gedalias, e agora eles querem ir embora com medo do rei da Babilônia. Jeremias aconselha eles não ir. Jeremias sabia que eles não eram culpados da morte de Gedalias, mas eles ficaram com medo. Apesar de Jeremias aconselhar, o povo não ouve a voz de Jeremias novamente e ainda o força a ir para o Egito. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, Joanã, filho de Caraiá, e Jezanias, filho de Osaias, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: cai agora nossa súplica diante de ti, e roga por nós, Senhor teu Deus, por todo esse resto, porque de muitos restamos uns poucos, como vê os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Aqui até parece que eles estão dispostos a obedecer à voz de Deus. Vieram a Jeremias, consultaram ele, pediram que eles buscassem ao Senhor para saber o caminho que eles deveriam andar, o que eles deveriam fazer, que aqueles poucos que sobraram. E vamos ver, verso 4, capítulo 42, 4, e disse Jeremias o profeta: eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Jeremias foi falar para saber o que Deus iria dizer a eles. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra em que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Eles disseram que estavam dispostos a ouvir, disseram que fariam o que o Senhor dissesse, não é? Que fariam a palavra do Senhor, foi o que eles disseram antes de ouvir a palavra, não é? Mas quando veio a palavra, aí eles não quiseram fazer. Eles ainda dizem que a palavra podia, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviemos,
obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Era o que eles deveriam fazer, obedecer a voz do Senhor, não é? A voz do Senhor. Eles prometeram que obedeceriam, mas não fizeram. Note que a palavra não veio de imediato. Né? Jeremias foi orar, buscar, os dias passaram. Verso 7. E sucedeu que ao fim de 10 dias, tiveram que esperar 10 dias a resposta. Esses 10 dias nos faz lembrar também a subida de Cristo no Monte das Oliveiras ao céu e a espera de 10 dias até que viesse no dia de Pentecoste o poder do Espírito Santo, a virtude. Sucedeu que ao fim de 10 dias, esperar 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Tem gente hoje que quer consultar o profeta, já liga para o telefone, já quer que o profeta dê a palavra profética, não é? E há profetas que não têm a experiência de Jeremias, nem a comunhão que Jeremias tinha, vão dizendo qualquer palavra profética. Jeremias foi consultar ao Senhor. Jeremias esperou, o povo também esperava qual seria a resposta, e ainda esperaram 10 dias. Depois de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então falou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes, vamos ver o que o Senhor falou, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para lançar a vossa súplica diante dele. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Se de boa mente ficardes nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Olha a promessa de eles ficarem ali, de eles começarem aos poucos e reedificando a cidade, de eles ouvirem a voz do Senhor, de eles serem esse remanescente que ficaria ali, e de não irem ao Egito, não vão retornar ao Egito, porque dali o Senhor os havia tirado. Não é? Se de boa mente ficardes nessa terra, então vos edificarei, não vos derribarei. Às vezes é importante saber aonde Deus nos quer, não é? Saber se estamos no local, eu digo que o melhor local para estar é no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Alguns estão num local, saem, vão para outro local, não ouvem a voz do Senhor e só vão trazer desgraças para si mesmo, não é? Se de boa mente ficardes nessa terra, então vos edificarei, não vos derribarei, vos plantarei, não vos arrancarei. Próprio Deus disse, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Verso 11, a cidade estava destruída, não é? O povo era pouco, o rei da Babilônia não ia fazer nada. Aí eles, olha o verso 11, não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor. Novamente, eles queriam fugir porque estavam com medo. Jeremias disse, não temas, não temais o rei da Babilônia, diz o Senhor, porque eu sou convosco. Esse pouquinho que tinha sobrado, Deus prometeu que ia ser com eles. Eu sou convosco para vos salvar e por vos fazer livrar das suas mãos. Eu estarei convosco, eu vou vos salvar e vou livrar das mãos do rei da Babilônia. Verso 12, e vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. O rei vai ter misericórdia, não foram vocês que mataram, em outras palavras, não foram vocês que mataram Gedalias, foi Ismael que fugiu lá para os filhos de Amon. Então, eu vos farei misericórdia para que tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas, se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo a vosso Senhor, vosso Deus, que era o mais comum que eles faziam, né? Não sei porque o povo consulta a Deus, quer ouvir a palavra de Deus, mas depois não quer obedecer.
Mas se não ficar nessa terra, não obedecendo a vosso Senhor, vosso Deus, dizendo não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouvireis som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Jeremias parece que já sabia aqui que o povo queria mesmo era ir à terra, não é? Quando eles disseram, seja boa ou má, vosso Senhor, nosso Deus, a quem vier, obedeceremos. Era tudo conversa. Eles não iam obedecer coisa nenhuma. Mas se não ouvirdes ao som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Queriam voltar ao Egito, a qual Deus já havia dito antes que eles nunca deveriam voltar. Nesse caso, Jeremias vai dizer, Jeremias já sabia que eles não iam ouvir, né? Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor. O resto de Judá, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito e entrardes para lá peregrinar, verso 16, acontecerá certo que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito. Eles pensavam que eles iam ao Egito e iam se abrigar debaixo das asas de Faraó, debaixo ali da força de Faraó. Jeremias disse, a espada que vocês tanto temem vos alcançará, porque o rei da Babilônia ia também atacar o Egito, ia sobrar para eles lá. Então acontecerá que a espada que vós temei ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vos receais estará convosco no Egito, vai estar lá, e ali morrereis, vocês vão morrer na terra do Egito. Eles podiam ficar na terra, encontrar a paz, encontrar o favor de Deus, o livramento, mas se eles temessem e fossem o rei do Egito para pensar que estariam mais seguros debaixo do rei do Egito, na verdade a fome, a espada que eles temiam, tudo ia contra eles lá. Assim será com todos os homens que puserem o seu rosto para entrarem no Egito, a fim de ir lá peregrinarem. Morrerão a espada, a fome e da peste. Vão morrer do mesmo jeito. E deles não haverá quem reste o que escape do mal, que eu farei vir sobre eles. O rei da Babilônia ia atacar o Egito, eles iam morrer a fome, iam morrer a peste, iam morrer a espada do mesmo jeito. Mas se eles ficassem na terra, haveria paz. Mas esse povo é terrível. Nunca ouve a voz do Senhor. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, como se derramar a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha ira e a minha indignação sobre vós quando entrares no Egito. Presta atenção, vocês vão voltar ao Egito, assim como eu fiz com os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós quando entrardes no Egito. E sereis uma maldição, e um espanto, e uma execração, e um opróbrio, e não vereis mais esse lugar. Interessante, eles pediram conselho, Jeremias deu a palavra do Senhor, para eles ouvirem a voz do Senhor, ficar na terra, para não irem ao Egito, que eles seriam maldição, seriam opróbrio, mas eles não vão ouvir a voz do Senhor. Que coisa terrível, né? Verso 19. Falou o Senhor acerca de vós, o resto de Judá. Não entreis no Egito, sabei de certo que testifiquei contra vós hoje. Jeremias deu a ordem que eles não fossem, não entrassem, e que ele testificava contra eles. Porquanto enganaste a vossa alma, pois me enviaste ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nosso Senhor nosso Deus, e conforme tudo que o Senhor Deus nos declarar, nolo assim faremos. Eles falaram, Jeremias disse, vocês enganaram a vossa própria alma. Vocês disseram que faria, mas na verdade vocês já estão determinados a ir ao Egito. É como aquelas pessoas que pedem o conselho, você aconselha, mas já estão determinados a fazer conforme tudo que eles querem fazer e não ouvem. Eu vos tenho declarado hoje, mas não desse ouvido à voz do Senhor. É assim, muita gente não dá ouvidos à voz do Senhor e padece.
vosso Deus em coisa alguma pela qual me enviou a vós. Vocês não estão dando ouvido, vocês não estão atentando à palavra do Senhor, pediram e enganaram-se a si mesmo. Agora, pois, sabei por certo que a espada, a fome e da peste, morrereis no mesmo lugar onde desejasse entrar, para lá peregrinares. Jeremias avisou, eles não vão ouvir, vão ao Egito, ainda vão forçar Jeremias a ir lá, onde o Jeremias vai acabar sendo morto por um dos seus conterrâneos ali, vão matar a Jeremias ali. Não ouviram a voz. Vão desobedecer a Deus novamente e vão seguir o seu caminho. Com isso, nós concluímos o capítulo 42 de Jeremias. Só nos resta 10 capítulos para concluir esse livro maravilhoso. Esse livro que nós vemos quanto o povo desobedeceu à voz de Deus. Olha, que nós tenhamos não a mesma atitude desse povo, que nós aprendamos a obedecer à voz do Senhor. E se alguém insiste em desobedecer, leia o livro de Jeremias para ver as consequências da desobediência à voz de Deus. E o livro de Jeremias é um livro claro que menciona isso. Nos restos 10 capítulos, esses últimos 10 capítulos nós vamos ver Jeremias sendo levado, a ameaça dos judeus contra o Egito e depois algumas profecias contra as diversas nações e finalmente a própria queda da Babilônia, que Jeremias vai profetizar essa queda, que vai se dar 70 anos depois, não é? Depois nós estudaremos o livro de Lamentações de Jeremias. Com isso concluímos o capítulo 42. Se você assistiu esse canal e ainda não subscreveu, subscreva no nosso canal. Esse é o único canal em todo o YouTube, pode ser que vai aparecer mais, que comenta a Bíblia toda para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Há canais que lê, há canais que dão uma ideia geral, bons canais, diga-se de passagem, há pregadores também que pregam uma passagem aqui, outra ali, mas que lê a Bíblia de forma sistemática, explica e comenta. Por enquanto esse é o único canal. Então ajude-nos a divulgar, que você fale para amigos, familiares, que mais pessoas assinem para estudar a Bíblia de forma sistemática. Como Jesus diz, examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus, seja com todos. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Amém.